Bom dia. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito para abrir o segundo simpósio de filosofia, educação e psicologia na UFG, na Faculdade de Educação. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma grande honra para mim poder dirigir a vocês algumas palavras de reflexão, de meditação. Não pude estar presente devido a alguns problemas de agenda, mas resolvi gravar esta minha fala. Como não sou um perito nesta área da tecnologia, então de antemão eu quero pedir desculpas a vocês por aquilo que ficar defeituoso nesta gravação. Em todo caso, vou tentar propor a vocês um momento de reflexão a respeito do seguinte tema: pensar em meio ao deserto, a filosofia e o filosofar em meio à crise contemporânea. O nosso hoje é marcado pela crise. O que significa, porém, afirmar isso? O que significa hoje e o que significa crise? Nós tentaremos pensar sobre essas duas palavrinhas tão banais, tão cotidianas, tão triviais, a palavra hoje e a palavra crise. Tentaremos pensar inicialmente o que significa hoje, o que significa crise. O hoje, isto é, o odierno, é um caráter da temporalidade e historicidade da existência, da facticidade da vida humana. O hoje marca o ser temporal histórico do homem. Somos seres do cotidiano, seres de cada dia, seres de todos os dias. Somos seres expostos ao que os dias trazem. O que está na ordem do dia é o que imediatamente nos acossa, nos constrange e nos constringe. É o que tem o caráter de urgência e de emergência. Existimos a cada dia, dia após dia. Para nós, ser é estar, é permanecer, é demorar no cotidiano. Para nós, ser é estar, isto é, persistir a cada dia. O tema do simpósio fala de resistência. Resistência implica persistência, insistência. E é justamente no dia a dia, no cotidiano, que se dá toda resistência, toda persistência, toda insistência humana. A cada vez de cada dia, nos chega, porém, o apelo renovado, sempre novo, da vida. Heráclito, em um de seus fragmentos, dizia: o sol é novo a cada dia. No entanto, esta novidade é a eterna novidade de um mundo em gênese. É o reclamo do sempre o mesmo, do simples. Mas, para o homem contemporâneo, que vive dissipado e errante, seguindo as muitas interpelações das mensagens que lhe sobrevêm, advêm, num modo de vida orientado pelo virtual, o apelo do simples e do mesmo parece-lhe uniforme. Em virtude dessa dissipação e dessa errância, a simplicidade do ser é tomada como uniformidade.
que causa tédio e náusea. Aqui convém um comentário. Não obstante toda a dissipação, toda a agitação do cotidiano, em face a interpelações sempre novas que nos advêm através, sobretudo, dos meios de comunicação social, das redes sociais, das tecnologias de informação e de comunicação de que nós dispomos. Não obstante toda esta novidade que sempre de novo nos assalta, ou talvez justamente por causa dela, há no fundo de tudo isso uma tendência para o tédio e para a náusea. Os que estudam filosofia irão identificar nessas duas palavras, tédio e náusea, toda uma reflexão fenomenológico-existencial conduzida por Heidegger, por um lado, e também por Sartre, de outro lado. Heidegger, que se dedicou a pensar o tédio, a tiefe Langeweile, o profundo tédio, e sua temporalidade na existência humana, e Sartre, que também se dedicou a pensar o fenômeno da náusea. Não obstante, ou melhor, justamente por causa das infindas interpelações estimulantes e interessantes que nos advêm e sobrevêm no cotidiano de um modo de vida orientado pelo domínio do virtual sobre o real e o atual, o peso, a gravidade da vida se nos aparece como o fardo do tédio e da náusea. Traz a depressão. O jugo do peso, da gravidade da vida, se impõe então de maneira deprimente. O homem que se relaciona apenas com o interessante de cada nova interpelação virtual já não se interessa pelo real. Temos aqui essa estranha situação que nós hoje facilmente dizemos que uma coisa é interessante. Mas quando dizemos que é interessante, significa que ela, de algum modo, nos estimula, mas esse estímulo permanece normalmente superficial. Logo que tomamos uma coisa, recebemos uma coisa, uma informação que seja e dizemos é interessante, nós logo deixamos de nos interessar por esta coisa. Interessar, a própria palavra significa interesse, isto é, estar entre, ser entre. Interessar significa verdadeiramente envolver-se com aquilo que nos atinge, que nos toca, que nos interpela. Um envolvimento que vai ao fundo, que vai às raízes das exigências daquelas coisas ela mesma. No recuo do interesse pela vida real, abaixa-se e rebaixa-se todo o elan criador. Neste rebaixamento, o mundo se achata. O achatamento se dá como a unidimensionalidade do superficial, quanto como a chatice do habitual. Estimulados sempre de novo pelos meios virtuais, nós começamos a achar a vida real chata nesse duplo sentido, como unidimensional, superficial, e chata também no sentido de monótona, entediosa, nauseante. O homem já não experimenta a repetição do mesmo como uma dinâmica de criação, de aproximação do original e do originário, mas sim como a monotonia da repetição automática, compulsiva, estéril.
repetição é algo que normalmente nos entedia, nos torna nauseados. Mas esquecemos que em toda a criação entra o processo da repetição. Repetição significa repetir, isto é, repetir, pedir novamente, buscar novamente aquilo que está em questão. A repetição não precisa ser automática, compulsiva, estéril, como normalmente nós pensamos. A repetição é ela mesma um processo dentro do movimento da criação. Para pedir de novo, isto é, para buscar de novo, nós precisamos sempre nos tornar novos. Sendo novos a cada vez, a repetição, ela acaba se tornando um processo de criação e não um processo de compulsão, de automatismo, de esterilidade. Hoje, o homem já não consegue perceber que o simples resguarda uma riqueza inesgotável, que o mesmo nunca se dá como o igual. Não, mas vigora e se desdobra numa infinda riqueza de diferenças e de diferenciações. Então, se para nós o mesmo normalmente tem o caráter da monotonia, porém, talvez através da repetição criativa, de nos tornarmos novos, para sempre de novo ir buscar a novidade das diferenciações do que é, no fundo, o mesmo, então nós fazemos uma nova experiência de que o mesmo não é nunca o igual. O mesmo é sempre e cada vez o diferente, o diverso, numa riqueza inesgotável de diferenciações. Nesta situação, o homem de hoje vê-se incapaz da criatividade nos diversos âmbitos da vida real. Não obstante toda a agitação e dissipação, ou melhor, em virtude destas, a vida fica marcada pela adinamia, isto é, pela falta de forças, pela prostração e debilidade do ânimo de viver, pelo abatimento e pela letargia. Características daquilo que normalmente nós chamamos de depressão. A falta de criatividade marca, então, uma vida que se nivela à compulsão de produzir e consumir. Então, a repetição automática, compulsiva, estéril de uma produção e de um consumo acaba tomando conta da nossa vida cotidiana. Embora toda a criatividade seja produtiva, nem toda produção é criativa. Criativa é aquela produção que não somente faz coisas novas. Criativa é aquela produção que produz novas dimensões de surgimento e aparecimento para as coisas. Por exemplo, criativa é a arte de um Van Gogh, por exemplo. Van Gogh não somente produziu coisas novas, obras novas de arte, mas Van Gogh também ele produziu novas dimensões de surgimento para as coisas. Quando pensamos em como surgem os girassóis, as oliveiras, os trabalhadores do campo, as mulheres do campo na obra de Van Gogh, nós nos damos conta de que a criatividade
não é somente fazer aparecer coisas novas, mas é produzir novas dimensões de aparecimento e de surgimento para as coisas, ainda que sejam aquelas coisas que povoam o nosso cotidiano. A retirada da força silenciosa do simples já se deu ali onde o homem de hoje se vê acossado a apenas produzir e consumir, e responder às interpelações que lhe advêm e sobrevêm do virtual. Então, uma vida assim, achatada, nivelada à produção e consumo e a respostas automáticas, estéreis, compulsivas, às interpelações que nos advêm dos meios de comunicação, dos meios de informação, do âmbito, sobretudo, do virtual, esta vida acaba se dando numa espécie de esgotamento da força criativa. E com isso, o peso, a gravidade da vida vai se tornando cada vez mais difícil de ser portado pelos homens. Entretanto, em que consiste o peso, a gravidade da vida? Não consiste, será, em ter que ser, isto é, em ter que se responsabilizar pelo nascer e morrer de cada dia? O homem não simplesmente é, ele tem que ser. Ele não somente vive, mas em vivendo, ele tem que nascer e morrer a cada dia. Desde que nascemos um dia, temos que nascer todos os dias. Por outro lado, desde que morreremos um dia, temos que morrer todos os dias. Tanto a angústia de ter que nascer, quanto a angústia de ter que morrer, não só um dia, mas a cada dia, nos acossa, nos reclama. Pede de nós uma resposta, que seja uma correspondência à criatividade. Então, a angústia aqui não é simplesmente o medo, a aflição. A angústia é aqui esse estreitamento da vida, de ter que ser, de ter que responder pela vida, de ter que nascer e morrer a cada dia. Esta angústia, essa estreiteza da vida é o que nos impele para a criação. Sem estarmos no aperto dessa angústia, não encontramos as vias da criatividade. Onde esta angústia, isto é, esta estreiteza da vida é acolhida, ali é que se acende a centelha da força criativa da vida. Perguntamos, pois, inicialmente, o que significa hoje. O hoje não é para nós somente o a cada vez, dia a cada dia, do dia a dia, do cotidiano, a morte e vida de cada dia. O hoje não é somente o hoje da efemeridade da condição humana. Efemeridade que foi cantada pelo poeta Píndaro nos seguintes versos da 8ª Ode Pítica. Cito uma tradução desses versos do poeta grego Píndaro. Seres de um dia, o que é ser alguém? Que é ser ninguém? Homem, sonho de uma sombra. Nesses versos aparece esse caráter da cotidianidade da existência humana. Seres de um dia, seres de cada dia. Epameroi, em grego, que inclui a palavra remera, que significa dia. Epameroi significa seres do dia, seres do passar dos dias, seres
efêmeros, como nós costumamos dizer. O que é ser alguém? O que é ser ninguém? A pergunta do poeta é uma pergunta que alcança o nosso ser. Somos alguém? Somos ninguém? O que é ser um homem? Não é? E vem essa estranha, enigmática sentença do poeta: o homem, o sonho de uma sombra. Pois, sem querer comentar e adentrar na significação desses versos, seguimos a nossa reflexão sobre o hoje, não somente no sentido da efemeridade, mas também no sentido da atualidade. Quando dizemos hoje, normalmente estamos nos referindo à atualidade. Mas o que é atualidade? Atualidade é a presença do tempo presente. No defluxo da vida cotidiana, facilmente somos arrastados pela força da atualidade, levados de roldão pela sua manifestação pública, atropelados pelo tropel da convivência no impessoal. Esse impessoal é tratado no livro Ser e Tempo por Heidegger. O impessoal que diz a gente. Não é? Nós usamos muitas vezes esse modo de falar. A gente pensa, a gente considera, a gente sente. O que é esse agente? Em Ser e Tempo aparece uma análise desse agente que é o sujeito, entre aspas, do cotidiano. O agente que é todo mundo, mas esse todo mundo não é a comunidade. Esse todo mundo é a sociedade vivida na forma da impessoalidade. Esse todo mundo é, no fundo, o ninguém. Nesta movimentação precipitada, o pasmo imediato cede lugar facilmente para a apatia e a indolência. O real e o atual, capturados pelo virtual, acabam nos situando numa atualidade sem o vigor do porvir e o vigor do passado. Na vigência da presença como atualidade, que sucumbe ao virtual, se retira o vigor da ausência, a força do apelo do futuro, a palavra liberadora do passado. O hoje, o agora, numa tal atualidade, não consegue ser o instante originário da criatividade, que reúne a abertura ao porvir e a liberação das forças reservadas e preservadas no passado de uma tradição histórica. Acabamos, assim, vivendo numa atualidade instantânea, momentânea, que não se abre para a envergadura de um futuro distante, nem de um passado distante. Acabamos vivendo numa proximidade que se achata e que se estreita e que se torna, de certa maneira, sufocante. A atualidade se impõe, assim, como a força da aparência. Nesta aparência, porém, não se oferece o aparecer em sentido pleno e próprio, não se oferece o brilhar do ser, nem a escuridão do nada. Nesta aparência, é como se não houvesse ser, nem nada. É como se o ente, isso que nos resta, aquilo que chamamos o real, fosse reduzido àquilo que podemos dominar e conquistar. Nada trouxesse do vigor do ser e do nada. Acabamos nos movimentando no cotidiano nessa esfera das aparências inconsistentes,
nessas aparências sem vigor de ser e sem o vigor do nada. É como se a aparência se desse como inconsistência, como ilusão, como dissimulação e distorção. Todos os dias nós assistimos aos espetáculos das aparências. E nesses espetáculos somos induzidos e conduzidos a um mundo de inconsistências, de ilusões, de dissimulações e de distorções. A aparência, sim, não oferece o espetáculo da verdade, isto é, do desvelamento do ser, do mistério, isto é, do velamento do nada. A aparência apenas oferece os espetáculos do ente reduzido a não ente, na volatilidade do ser. Então, o âmbito da aparência é, no nosso cotidiano, o âmbito do ente que se esvazia do ser e do nada, e nesse sentido o ente se torna como que não ente. É aquilo que Parmênides, no início da história ocidental, experimentou como a força da aparência, a força da doxa. Não a doxa como o brilho, o esplendor de ser, como o brilho originário, magnífico do esplendor de ser, mas a doxa como o lusco-fusco, o âmbito das aparências enganosas em que se movimentam os mortais, no dizer da deusa que ensina ao pensador os caminhos do pensar, o caminho do ser, o caminho da aparência, que é o caminho do não-ente, e o caminho do nada. O não-ente, nesse sentido, é aquilo que nem consegue ser e nem consegue não ser. O homem somente consegue ser contemporâneo de seu tempo, sendo, porém, extemporâneo. Aqui eu me aproveito de um pensamento do escritor Agamben, no seu livro Que é Contemporâneo, que para ser contemporâneo é preciso ser extemporâneo. Sem tornar-se inatual, o homem não pode responder apropriadamente ao apelo do atual e da atualidade. Sem romper com a obviedade do seu mundo atual, sem estranhá-lo, sem questioná-lo e chamá-lo em causa, o homem não se põe à altura do seu tempo. É preciso desatualizar-se, isto é, subtrair-se à ditadura do atual, para ser contemporâneo do próprio tempo. Isso pode soar um pouco estranho à nossa opinião comum, Sempre falamos de atualizar-nos, a demanda de sermos sempre atuais, de atualizar-nos. Mas justamente essa atualização é aquilo que nos estreita, é aquilo que nos achata, é aquilo que nos põe esquecidos do passado e sem esperança de futuro. Nesse sentido que nós propomos aqui a desatualização. Não no sentido de alienarmos da atualidade, mas no sentido de abrirmos-nos à dimensão do passado e à dimensão do futuro para poder responder aos desafios do tempo atual, do tempo presente. É preciso desatualizar-se, isto é, subtrair-se à ditadura do atual, para ser contemporâneo de nós mesmos, contemporâneos do nosso próprio tempo. Ser contemporâneo e ser coetâneo não é a mesma coisa. Ser coetâneo é fácil, não requer esforços. Somos coetâneos com o nosso tempo, com as gerações de nosso tempo. Mas ser contemporâneo é algo mais forte do que isso. Significa, na atualidade, recolher as forças do passado e as forças do futuro. É preciso a coragem de voltar-se para o mais distante, para o futuro, para o porvir, bem como para o passado, para o arcaico, para
poder se responsabilizar pelo mais próximo. Somente a partir do arcaico, isto é, da força originária que guarda o antigo mais antigo, e a partir do vindouro, isto é, da força virgem do futuro, do porvir, é que o homem pode confrontar-se com o seu tempo, explicar-se com a sua atualidade, de modo a ver suas lacunas e escuridões, e assim a dispor-se para a criatividade histórica. Temos assim essa tarefa, né? Nunca se alcança a criatividade histórica sem afrontarmos e confrontarmos o nosso tempo, né? Não porque o nosso tempo é ruim que ele deve ser afrontado e confrontado, mas por ser o nosso tempo, né? Aquele que simplesmente se adapta ao seu tempo, este sucumbe a este mesmo tempo ao qual se adapta. Aquele que se confronta com o seu tempo, afronta o seu tempo a partir da inatualidade, a partir do vigor, da força do passado e do futuro, este é que de fato se torna contemporâneo com o seu próprio tempo. Dizíamos que o nosso hoje é marcado pela crise. Mas o que é isto, a crise? Passamos então aqui à segunda pergunta da nossa reflexão. A primeira pergunta era o que é o hoje? A segunda pergunta, o que é esta crise? Como é esta crise que nos assola? A palavra crise aparece no nosso cotidiano hoje com uma frequência imensa. Crise generalizada, crise em todos os campos do viver, em todos os campos da vida prática, do agir humano. Crise econômica, crises políticas, crises das formas de vida em comunidade, em sociedade, crises de civilização, crise em muitos sentidos e em muitas amplitudes. Mas o que significa isso mesmo, crise? A palavra crise tem na linguagem cotidiana uma conotação negativa. Em sua significação ordinária, com efeito, crise significa, de algum modo, deficiência, falta, penúria. Mostra algo assim como dificuldade, tensão, conflito, perigo, depressão. Aponta para uma ruptura de equilíbrio. Quando nós falamos de crise, normalmente, sem distintamente pensar todos esses aspectos, estamos nos dirigindo com o pensamento na direção destes fenômenos, da penúria, da falta, do conflito, do perigo, do rebaixamento e da depressão, da ruptura de equilíbrio. A palavra crise era originalmente usada no contexto da saúde e da doença. Portanto, a palavra crise era usada no contexto dos discursos e percursos da vitalidade da vida, da vitalidade do vivente. Crise dizia, então, uma alteração que sobrevém no curso de uma doença ou um acidente repentino que sobrevém a alguém ou em estado de aparente boa saúde ou o agravamento súbito de um estado crônico. Esse era um significado preciso de crise, né, que extrapolou para o nosso cotidiano. Esse sentido de crise era usado também em grego, no contexto médico. De fato, crisis, que é a palavra grega para crise, significava também algo assim como o paroxismo de uma doença. O que é o paroxismo de uma doença? É aquela fase de um estado mórbido em que os sintomas se manifestam com maior intensidade. Então,
Viver uma crise significava viver o paroxismo de uma doença, de uma enfermidade, de um estado mórbido, quando os sintomas emergiam, se manifestavam na sua maior intensidade. Entretanto, em grego, a palavra crise não significava primariamente isso, com essa conotação negativa. A palavra significava separação, escolha, juízo, discernimento. Era aplicada também no sentido da interpretação, por exemplo, a interpretação de sonhos. E além disso, no contexto jurídico, significava juízo ou processo. Significava também o êxodo ou o êxito ou a solução de uma questão. Seguindo os sentidos da linguagem, podemos assim nos ater ao sentido ordinário, negativo, passivo de crise, ou podemos, antes, ao contrário, entender a crise não como um estado passivo ou reativo, e sim como tarefa, encargo, incumbência de uma ação. Estamos diante de dois sentidos diversos de crise. Um sentido passivo, negativo, reativo, em que a crise é a intensificação de um estado mórbido, de uma enfermidade, de uma doença, ou a crise num sentido ativo, criativo. A crise como um processo de separação, de discernimento, um processo de interpretação, de alcance de uma maior compreensão dos fenômenos. Então, se nós tomamos crise no sentido positivo e ativo, o que significa esta ação da crise? Em grego, temos o verbo krino, de onde deriva o substantivo crisis. O que significava krino? Krino queria dizer separar, distinguir, escolher, dirimir, resolver, interpretar, pensar, assinalar, sentenciar, indicar rumos e destinações. O verbo crino se assemelha e se familiariza com o verbo cerno. Temos em latim o verbo cernere, que significa justamente passar pelo crivo, peneirar, separar, né? E daí significava também ver claramente, perceber, compreender, discernir as coisas que estão em questão. Se nós seguimos o sentido, né, da formação da palavra crise em suas raízes gregas e também latinas, portanto, nós somos colocados diante de uma tarefa, a tarefa da compreensão, a tarefa do pensamento, a tarefa do discernimento. Assim, a crise pode ser um estado passivo de declínio, e neste sentido, crino se avizinha a clino, que em grego significa pender, inclinar, dobrar-se, de onde vem a palavra clínica, né? No sentido de dobrar-se, inclinar-se sobre aquilo que está prostrado, sobre aquele que está deitado, prostrado por uma doença. Ou então, a palavra crise pode nos remeter a uma dinâmica de ação, ao engajamento de separar, distinguir, para ver e compreender, escolher e decidir. Nesse sentido, crise não é somente o exercício ôntico de padecer, o que requer paciência, mas é também o exercício ontológico de discernir, distinguir, para ver e compreender,
ver e compreender a vida, a realidade. O que há com o ente, com o real, com as realizações, com a realidade. Crise é, assim, não só estado de consciência, mas também exercício de pensamento. Digamos que a crise nos coloca diante de uma decisão. Ou nós vivemos a crise como um estado passivo e reativo de consciência, ou nós vivemos a crise como uma ação, uma dinâmica ativa e criativa do exercício, do pensamento, da compreensão, da interpretação, do discernimento. A crise é um fenômeno de consciência. A consciência, com efeito, é marcada pela cisão e pela falta. Uma antiga história de um Antigo Testamento legou ao mundo ocidental, pela tradição judaico-cristã, uma alusão a isto. A história se dá antes de haver história. Remonta à gênese da história. Nesta história originária, conhecida pela maioria de nós, devido à nossa cultura judaico-cristã, essa história, nela, que fala da queda do homem, o seu ser culpado em meio ao paraíso, nessa história, a consciência é apresentada conexa com o fenômeno da crise. Duas coisas ali indicam o nascedouro da consciência. O homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é, ele se cinge em si mesmo e ele reconhece que está nu, isto é, expõe-se em sua falta radical. Assim, consciência sempre traz essas duas características, a cisão em si mesmo e a falta radical. Na história ocidental, o viver humano passou a se dar e a se orientar de modo decisivo no médium, isto é, no meio, no permeio, no entremeio, no elemento da consciência, no irromper e instalar-se da época moderna. A modernidade é a época da história ocidental em que o homem vive a partir da consciência, a partir do eu penso, do eu quero, do eu vivencio. Desde então, o mundo passou a ser o que ele é, o todo do ente, apenas em referência à consciência, isto é, como representado do representar, definido pela retrorreferência ao eu penso, ao eu quero, ao eu sinto, enfim, ao eu vivencio em geral. Desde o século XVII, este modo de ser, de viver, de orientar-se do homem ocidental veio se firmando e afirmando cada vez mais. Porém, já há algum tempo, ele vem também se enfermando, não só se firmando e afirmando, mas se tornando enfermo, isto é, frágil, débil, inconstante. Não vivemos hoje, com efeito, na enfermidade, ou na melhor das hipóteses, na convalescência da consciência? Talvez a crise deste início de milênio, deste século, que se quer às vezes pós-moderno, seja não uma crise de uma consciência particular, mas seja a crise da consciência como tal no seu todo. A consciência, por e para ser consciência, precisa estar em crise, precisa instalar-se no conflito, precisa viver desde a angústia. Mas ela pode se cansar de ser crítica, isto é, ela pode perder o elan vital da força positiva da crise e entregar-se à dinamia, à apatia, à letargia, à depressão, àquilo que é o estado mórbido, negativo,
reativo da crise. A crise da consciência, então, não aparece mais como luta e conflito, empenho e engajamento por discernimento e compreensão e decisão. A crise da consciência aparece antes como declínio, ocaso, crepúsculo. O declínio pode acontecer como mera derrocada ou como passagem para outro princípio. Na derrocada, são mantidas as formas exteriores e esquemáticas de vida, mas nelas o espírito é sufocado, asfixiado. Temos essa característica do declínio, não é? Quando a vida entra em derrocada. Então os homens procuram segurança. Tá? A segurança passa a ser o critério absoluto para todas as escolhas e para todas as decisões humanas. No entanto, uma segurança colocada em formas de vida que são elas mesmas destituídas de vitalidade, elas mesmas destituídas da liberdade criativa, da criatividade. E o espírito humano se vê sufocado nessas formas de vida que aparentemente garantem ao homem, a esse espírito humano, a sua sobrevivência. Este é o momento oportuno para todo dogmatismo, para todo autoritarismo, levado a um extremo. É o momento oportuno para a emergência de todo tipo de fascismo, seja de que direção vier. Mas o declínio não precisa ser experimentado e vivido no sentido desta derrocada. O declínio também pode ter o sentido de uma passagem para outro princípio, em que se dá e vigora a criatividade do pensamento a partir do mistério da realidade. A crise da consciência é, ao mesmo tempo, a crise do mundo-sistema, a crise do mundo-representação, a crise do mundo enquanto instalação. Um sistema é uma reunião de elementos múltiplos em um todo organizado internamente. Num sistema, a parte não se deixa descrever e definir por sua substância, isto é, pelo seu ser em si e por si, mas em razão de sua relação funcional, isto é, por seu ser em outro e para outro. Num sistema, as funções particulares se condicionam mutuamente, estão dispostas e se regulam em função da função geral. O sistema é um todo relacional funcional fechado. O pensamento do sistema é o pensamento objetivo, o pensamento funcional, o pensamento calculador. O pensamento do sistema em ação é hoje a ciência, que em sua essência moderna não é um modo de saber, mas sim um modo de conhecer que se dá sob a ótica do poder, isto é, da dominação, da conquista do homem sobre o real, seja no campo da natureza, seja no campo da história. A razão nivela-se aqui a poder de cálculo, submetido a objetivos técnicos, utilitários, pragmáticos. Razão instrumental. O sistema, porém, é uma concepção do todo que se esboça no horizonte do inanimado, isto é, do não vivo. Sua extensão para os domínios da vida e da liberdade se mostra antes como problemática, como uma extrapolação. A crise contemporânea, neste sentido, não é a crise de um sistema ou uma crise de um sistema. É a crise do sistema como tal, a crise do sistema como sistema.
A crise contemporânea, pois, requer uma outra experiência e concepção do todo, que emerja da realidade, da vida e da liberdade. Esta seria uma concepção aberta, dinâmica, sempre em gênese, em realização, consoante a mobilidade da vida e da liberdade. Desde a metade do século XIX, a filosofia vem tentando fazer esta passagem do sistema para uma outra compreensão do todo, consoante a dinâmica da vida e da liberdade. Vários são os projetos. Cada um tenta alcançar uma experiência e uma concepção do todo a partir de um fenômeno considerado fundamental. Esses vários projetos de pensamento são, por assim dizer, fenomenologias do todo que se instituem a partir de determinados fenômenos singulares fundamentais. Em Marx, o fenômeno fundamental é o trabalho. Em Freud, a libido. Em Kierkegaard, a fé. Em Nietzsche, o processo criador. Em Wittgenstein, a linguagem. Em Martin Buber, o diálogo. Um passo decisivo na direção de uma fenomenologia universal é dado por Edmundo Husserl. Este descobre uma pluralidade de ontologias regionais e aprofunda-se na ontologia da subjetidade. A subjetidade, é o caráter de ser do sujeito que não necessariamente será o ego cogito, a consciência, na história da filosofia. A subjetividade revela-se em Husserl como intencionalidade. A intencionalidade é a origem tanto para o sujeito e o subjetivo, quanto para o objeto e o objetivo, que ele é a cada vez correlato. As vivências da consciência se estruturam segundo as dinâmicas da vida intencional. Também as objetualidades, com seus modos típicos de ser, são constituídas tendo sua gênese a partir e segundo as dinâmicas da vida intencional. Intencionalidade é, pois, o espaço de jogo em que se instauram as correlações entre modos de consciência subjetivos e modos de ser das objetualidades. Um outro passo decisivo na direção de uma fenomenologia universal aberta a partir da dinâmica da vida e da liberdade é dado pela ontologia fundamental esboçada em Ser e Tempo de Heidegger. Aqui, a intencionalidade se desdobra na estrutura ser no mundo. A vida intencional, tomada como vida fática, se abre como existência, isto é, como existência. Existência significa um estar fora, fora e além de si, junto do ente, na compreensão do ser. Ser no mundo diz, pois, abertura e transcendência da existência. Ser no mundo é o jogo da existência que se rege pela dinâmica da liberdade, que conjuga transcendência e finitude. Transcendência é a abertura de mundo, é um dado originário, é a ratio essendi, a razão de ser da intencionalidade. A intencionalidade é uma transcendência ôntica, fundada, derivada. A transcendência do ser no mundo, a transcendência da existência, é uma transcendência ontológica, fundante, originária. O humano no homem consiste justamente nesta transcendência ontológico-existencial. Por graça dessa transcendência, todo o ente, tanto aquele que o homem não é, quanto aquele que o homem é ultrapassado na direção do ser. O ser mesmo é transcendência,
à medida que já sempre ultrapassa o ente, que ele deixa ser o ente. A transcendência do ser em relação ao ente chama-se, em Heidegger, diferença ontológica. Na transcendência do ser enquanto diferença referente se funda a transcendência da existência. O ser mesmo instaura a referência para com a essência do homem, que é a existência. Esta referência do ser para com a essência do homem é o que em Ser e Tempo se chama Dasein. Dasein, portanto, traduz-se muitas vezes por ser aí, ou aí, ser. Heidegger, num seminário na França, dizia que a tradução ser aí, être là, seria fiel à literalidade da palavra, mas para pensar o sentido e não a literalidade da palavra, ele traduziria não por être là, mas por être là. Isto é, não por ser aí, mas por ser o aí. Dasein, portanto, tem um sentido relacional. Né? Ser o aí, isto é, ser o lugar, o espaço-tempo, a abertura para a proximidade do próprio ser, para a proximidade do mistério da vigência do ser. Dasein não é o homem tomado ao modo de animal racional, como na tradição ocidental desde os gregos e romanos até os nossos dias. Dasein também não é o homem tomado como sujeito, como no mundo moderno, europeu, ocidental moderno. Dasein não é o homem, nem o humano por si, nem a humanidade tomada como pura forma do homem. Dasein é a referência de ser, do ser com a essência do homem. É o que está à base da constituição ontológica de homem, humano e humanidade. Dasein é aquela instância a partir da qual se projeta o homem humano, caracterizado pelo cuidado com o todo, pela responsabilização com o ser. Dasein é a amplidão aberta do ser. No pensamento contemporâneo, temos, portanto, esse deslocamento da consciência para o Dasein, para a amplidão aberta do ser. O ser, que em sua transcendência enquanto diferença, nada é de ente. De fato, aquilo pelo que o ente é ente, não é ente. O ser não é ente. Neste sentido, ser pode ser tomado como nada. O ser, nessa perspectiva, não é. Mas, noutra perspectiva, o ser vigora de tal modo que todo de todo ente, tem nele o seu ser, o seu vigor de origem. Nesse sentido, nada do ser não é o não ente, não é também o nada negativo, destrutivo, o nada privativo do ente. O nada, pelo contrário, o nada do ser é o nada fonte de toda criatividade e de toda positividade do ente. Chamar o ser de nada significa assinalar sua transcendência, sua diferença, sua abissalidade e originariedade, bem como sua amplidão. Esta vigência do ser é tão ampla, profunda e originária que vigora não só na presença do que se apresenta e assim se deixa representar como um objeto, ou se deixa pôr como autopresença a modo de sujeito. Antes, vigora também na ausência. Esta vigência do ser se dá assim não só no tempo presente, como também no passado, como o vigor de ter sido, que se recolheu, e no futuro, como o vigor do distante porvir, como o vindouro.
A vigência do ser vigora, pois, tanto na presença do presente quanto na ausência do passado e do futuro. A vigência do ser é a clareira, a irrupção e abertura do tempo e espaço, em que e como que se dá e acontece Dasein. É a partir da aberta do ser que se dá desvelamento e velamento, claridade e escuridão, patência e latência, mundo e terra. Ser homem é, pois, insistir nesta clareira, habitá-la como seu cuidador. Ser homem é responsabilizar-se pelo cuidado desta clareira do ser. Temos aquele dito de Periandro, entre os gregos, Periandro, que fora um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Este dito, recordado por Heidegger, sentencia o seguinte: meleta topan, isto é, cuida do todo. O todo aqui não é a agregação, a mera soma de partes, de particularidades. O todo aqui é o que nós estamos chamando de clareira do ser. Cuidar da clareira do ser. É essa tarefa que incumbe ao homem na passagem desta crise. É a partir daqui que se pode compreender a famosa passagem da Carta sobre o Humanismo, em que Heidegger atribui ao homem o título de pastor do ser. O homem habita esta clareira do ser, cultivando a terra e erigindo, instituindo, fundando, configurando mundo. Ali onde não há o cuidado com o ser, ali também não há mundo. Ali o mundo se torna imundo, isto é, inóspito, inabitável. Todo o cultivar, bem como todo o construir, enfim, todo o produzir humano, neste sentido, é reclamado pelo ser na dinâmica do cuidado. Entretanto, o cuidado de todos os cuidados se dá para o homem no exercício do pensar. Pensar é, nesse sentido, receber e agradecer a dádiva da referência do ser à essência do homem. Pensar é agir, no sentido de consumar esta referência, dizia Heidegger no início da Carta sobre o Humanismo. Pensar é, em finitude agraciada, restituir esta referência, devolvê-la ao ser. Pensar é retornar à fonte do sentido do ser. Pensar não é aqui representar, calcular, mas pensar é meditar, seguir o sentido do ser. Pensar não é aqui o exercício tético da consciência. Pensar é aqui o pensamento do sentido, que não acontece no nível da consciência apenas. Pensar não é apenas representar, julgar, inferir, calcular, teorizar. Pensar é muito mais. Pensar é ser. Pensar é existir. Pensar é a serenidade em face do que é digno de ser questionado. Um tema que também aparece bastante no pensamento do último Heidegger, o tema da Gelassenheit, o tema da serenidade. A viagem do pensamento, neste sentido, não consiste na extravagância de uma aventura. Consiste antes no retorno para o lar, para o em casa do mistério do ser. Toda a experiência do pensamento se dá como a viagem pela qual nós, sempre de novo e de modo novo, somos conduzidos para onde nós, de há muito, já estamos, para a clareira do ser. Pode soar estranho essa fala, né? Ou a viagem do pensamento é o caminho que nos conduz para onde nós já estamos. Estamos e não estamos.
Estamos porque temos nesta abertura, nesta clareira do ser, o nosso lugar. É onde nós insistimos e existimos, onde persistimos e resistimos. Mas não estamos na medida em que nós não fazemos a experiência e não nos apercebemos desta realidade chamada a clareira do ser, a realidade de todo o real. Hoje, vivemos os impasses dessa passagem do pensamento da consciência para a amplidão, profundidade e originariedade do mistério do ser. São os desafios da viagem do pensamento que caminha para onde já estamos. Por um lado, pois este onde é a abertura na qual insistimos enquanto existentes. E por outro lado, não estamos, pois nela estamos desprovidos de experiência e percepção. A viagem da experiência do pensamento se cumpre, em certo sentido, em meio ao deserto. Aqui entra um outro elemento que enunciamos no título da nossa fala, pensar em meio ao deserto. O que significa pensar em meio ao deserto? A viagem da experiência do pensamento se cumpre, em certo sentido, em meio ao deserto. A experiência do deserto lança uma nova luz para a compreensão da crise contemporânea. Percebemos que esta crise não é apenas a crise da consciência, que é o modo de ser do homem moderno, mas sim a crise de uma era do mundo, de uma era que já dura cerca de 2 milênios e meio. No Ocidente, esta era do mundo se determina como o primeiro princípio do pensar, isto é, como o início, o desenvolvimento e o fim da filosofia, vale dizer, da metafísica. Nossa crise é, em certo sentido, escatológica. Não se preocupem, não precisa pensar esse escatológico em termos apocalípticos. Escatológico quer dizer aqui somente isso. Nela se reúne, se recolhe a dinâmica de um findar. É uma crise, portanto, crepuscular, ocidental. Aquilo que se ergueu na aurora dos dedos de rosa de Homero, no oriente do ocidente, que é a Grécia, que se inaugurou no pensamento dos pensadores originários, que se fundou com a decisão metafísica do pensamento de Platão e Aristóteles, tudo isso se esvaneceu. Ser se tornou uma palavra vazia. Com isso, se deu o esgotamento dos princípios, dos ideais, dos parâmetros, dos valores supremos que conduziam à história do homem ocidental. É a hora e a vez do último homem, no dizer de Nietzsche. Não só é a hora e a vez da morte violenta de Deus e da ausência dos deuses. Vivemos, portanto, uma crise que tem um caráter escatológico. Escaton significa do fim. Lógico vem de logos, isto é, do recolhimento. Portanto, uma crise que reúne e recolhe as decisões de um fim. Fim, porém, não é apenas consumação e desdobramento, por um lado, e esgotamento, por outro, de um princípio. Fim é também apelo a outro princípio. Este outro, porém, em sua alteridade, permanece em relação constitutiva com o primeiro princípio. Visto desta perspectiva, a crise contemporânea é o instante propício para uma nova realização do real a partir do mistério da realidade, a partir da vigência da clareira do ser. É um momento de desinstalação e, ao mesmo tempo, momento de criação. Momento oportuno, em grego se diz kairos. Então, a crise ela é sempre também um momento de decisão, sempre um kairos, momento oportuno de uma decisão, de uma passagem, de uma transformação
para um outro princípio. Para realizar esta passagem, é preciso aprender a pensar não apenas no horizonte da filosofia, do seu pensamento, do seu pensado e dito, mas também para fora deste horizonte, repensando seu impensado e o seu não dito. Toda esta tarefa impõe ao pensar a experiência de uma viagem em meio a um deserto. Neste sentido, requer a disposição de acolhida da solidão. Mas esta solidão não é isolamento, é um modo diverso de realizar uma comunhão mais originária, profunda e ampla com tudo e com todos. Este deserto não somente se estende num mundo carente, indigente, privado de criatividade e do pensar, um mundo caracterizado pela premência da falta de premência essencial, daquela que conhece a necessidade do ser para além das indigências do ter. Este deserto é guardado e resguardado também e, sobretudo, na interioridade do pensador. Mas o que significa isto, deserto? Deserto é o tempo e espaço da desolação, daquela desolação que advém e sobrevém sempre de novo pelo esquecimento e abandono do ser. A superação do deserto só se dá pela paciência da travessia. Esta paciência não só é a suportação cordial da nihilidade do momento presente, mas também a espera do inesperado, o empenho pelo distante futuro. Da paciência e da cordialidade dessa travessia nos fala uma história chinesa de Xuan Tzu. A história se intitula A Fuga da Sombra. Vou ler aqui esta passagem do livrinho A Via de Xuan Tzu, uma compilação de textos de Xuan Tzu feita por Thomas Merton. Nesta história, A Fuga da Sombra, nós lemos o seguinte: havia um homem que ficava tão perturbado ao contemplar sua sombra e tão mal-humorado com as suas próprias pegadas que achou melhor livrar-se de ambas. O método encontrado por ele foi o da fuga, tanto de uma como de outra. Levantou-se e pôs-se a correr. Mas sempre que colocava o pé no chão, aparecia outro pé, enquanto a sua sombra o acompanhava sem a menor dificuldade. Atribuiu o seu erro ao fato de que não estava correndo como devia. Então, pôs-se a correr cada vez mais sem parar, até que caiu morto por terra. O erro dele foi o de não ter percebido que, se apenas pisasse num lugar sombrio, a sua sombra desapareceria. E se se sentasse ficando imóvel, não apareceriam mais as suas pegadas. Sem querer uma interpretação exaustiva desta história, digamos apenas isso. A superação de nossas sombras, portanto, não se dá só se dá entrando numa sombra maior, a sombra da noite do mistério. Os poetas e os pensadores são os que vigiam na noite do mistério. Eles sabem que o brilho da noite do mistério não é menor, mas antes maior e mais vigoroso que o brilho do dia e dos esclarecimentos da razão dominadora e conquistadora do real. Poetas e pensadores são necessários nos tempos de penúria, pois eles guardam e resguardam o mistério do ser na obra da linguagem. Neles, a linguagem não é reduzida apenas a um meio de comunicação, de expressão, de denotação das coisas. Neles, o vigor da linguagem se mostra para além de toda semiologia, de toda semântica, de toda sintaxe, de toda pragmática, no silêncio do sentido que se retrai. Foi, de certo, a partir da experiência de um pathos, de um atingimento, de uma paixão
pelo silêncio do sentido em retirada que o poeta Hölderlin escreveu. Vou ler o poema em alemão e depois uma tradução. Ein Zeichen sind wir deutungslos, schmerzlos sind wir und haben fast die Sprache in die Fremde verloren. Isto é, um sinal nós somos, sem sentido. Sem dor nós somos, e quase perdemos a linguagem no estrangeiro. É também, de certo, a partir de um tal patos que soa e ressoa um poema de Gottfried Benn intitulado Uma Palavra. Este poema diz: uma palavra, uma frase, de cifras emergem, vida conhecida, sentido inesperado. O sol está firme, as esferas emudecem, em seu redor tudo siderado. Uma palavra, um brilho, um vôo, um ardor, um jato de chama, um riscado de estrelinha, e de novo escuridão e temor, no espaço vazio em torno do mundo e de mim. Assim como o poeta, também o pensador que atravessa o deserto do nosso Kairós e que aprende a viver na noite do mistério, precisa ater-se somente ao cuidado da linguagem em que unicamente ser e homem habitam. Todo o empenho do pensador, como do poeta, será então de exercitar-se no desafio de um nomear simples do que é o mais simples. Tudo que o pensador pode fazer neste caso é aludir aos acenos do próprio mistério. Tudo que o pensador diz são apenas indicações que aludem para lá de onde vem ao homem os acenos do mistério do ser, do nada. Neste sentido, o dizer do pensador não busca outra coisa do que adensar a vigência do ser, em seus acenos e em seus silêncios. Pensar é, então, na paciência do deserto e na vigília da noite do mistério, deixar crescer em si, em favor dos homens, a serenidade e a jovialidade que vem do que é simples e sempre o mesmo. Terminemos nossa reflexão com uma citação de Heidegger sobre o simples, a serenidade, a jovialidade que cresce no pensamento desde a experiência do simples. O texto que vou ler é uma passagem de um pequeno escrito chamado O Caminho do Campo, de 1949. É um texto que foi traduzido e publicado na revista Vozes, de 1977, logo após a morte de Heidegger, em 1976. O texto diz assim: o simples guarda na verdade o enigma do que permanece e é grande. De chofre surge inesperado entre os homens, e não obstante necessita crescer e amadurecer durante longo tempo. No invisível do que é sempre o mesmo, protege seus dons. O alcance e a envergadura de todas as coisas maduras que demoram em torno do caminho é que instauram mundo. Como diz Eckhart, o velho mestre de vida e de leitura, no não dito de sua linguagem é que Deus é Deus. Mas o apelo do caminho do campo só fala enquanto houver homens que, nascidos em sua atmosfera, puderem escutá-lo. São obedientes à sua origem e não escravos de artifícios. É em vão que o homem tenta pôr em ordem toda a terra, se não escutar o apelo do caminho do campo. O perigo iminente é ficar o homem de hoje surdo à linguagem do caminho, cabendo-lhe nos ouvidos apenas o ruído das máquinas que se lhe afiguram então como a voz de Deus. E assim, o homem se dissipa e erra sem caminho. Para o dissipado,
O simples parece uniforme. O uniforme causa tédio e náusea. Os entediados pela náusea só acham monotonia à sua volta. O simples já se retirou, sua força silenciosa sucumbiu. Não há dúvida, diminui rápido o número daqueles que ainda conhecem o simples, como uma conquista própria de sua propriedade. Mas estes poucos serão por toda parte os que permanecerão. Pela autoridade suave do caminho do campo, poderão sobreviver todo dia às forças e aos poderes gigantescos da energia atômica que o cálculo do homem engenhou e fez dela os grilhões de sua própria obra. O apelo do caminho do campo acorda um sentido que ama a liberdade, e no lugar oportuno suplantará as aflições numa última jovialidade. Esta se opõe à desordem de só trabalhar, uma desordem que, buscada por si mesma, favorece apenas o nada negativo. No ar do caminho do campo, variável com as estações, nasce e se cria uma jovialidade sábia, cujo semblante muitas vezes parece carregado. Este saber jovial é a serenidade. Quem não a possui, não poderá adquiri-la, e quem a possui é do caminho do campo que a tem. Em sua via se encontra a tormenta do inverno e o dia da colheita. Em sua via se cruzam a mobilização estimulante da primavera e o fenecer tranquilo do outono. Na sua via se surpreendem nos olhos o lúdico da juventude e a sabedoria da maturidade. Tudo, no entanto, se jovializa numa única harmonia, cujo eco o caminho do campo, indo e vindo, arrasta consigo. A jovialidade sábia é uma abertura para o eterno. Sua porta gira nos gonzos que um hábil ferreiro forjou um dia com os enigmas da existência. Este texto que fala do caminho do campo é justamente esse encaminhamento a partir da clareira do ser, a partir da liberdade, do libertador, digamos assim, do mistério de ser, daquilo que está velado, poupado em face ao uso e ao abuso do poder humano e das suas maquinações. Além disso, vamos terminar com uma parábola, também ela de Xuanzhu, uma versão moderna, uma parábola da China, que fala da pérola cor da noite, a pérola do nada, a pérola do mistério. Vamos encerrar nossa reflexão justamente com esta parábola. No tempo de mando, desmando e comando da China imperial, o imperador amarelo não tinha a pérola cor da noite. Mandou então a ciência pesquisar, mas, debalde, a ciência não encontrou a pérola cor da noite. O imperador mandou então a técnica inventar, mas a técnica também não encontrou a pérola cor da noite. O imperador mandou então a análise calcular, mas, debalde, também a análise não encontrou a pérola cor da noite. O imperador mandou a filosofia investigar, mas sem sucesso. Também a filosofia não encontrou a pérola cor da noite. O imperador mandou então a arte criar, mas outro fracasso. A arte também não encontrou a pérola cor da noite. O imperador achou tudo isso muito estranho e ficou ainda mais abismado quando descobriu com o tempo que o nada, que não for enviado, que não pesquisa, que não cria nada, que não pesquisa, que não inventa, que não calcula, que não investiga, que não cria nada, ele, o nada, é a pérola cor da noite. Desde então, o imperador amarelo deixou de somente comandar, mandar e desmandar os chineses, para, junto com o nada, ser também ele a pérola cor da noite. Pensar é ser, pensar é existir. Muito obrigado pela paciência de vocês. Até a próxima.